Alô galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Renato Braga, professor de Geografia do Colégio Senhora Aparecida, e hoje estou aqui para falar sobre globalização, matéria do nosso nono ano que encontra-se na nossa apostila do Sistema PEC de ensino. Bem, eu preparo para vocês sempre alguns slides, né? E hoje não vai ser diferente. Os slides vão aparecer aí na sua tela, né? Eu vou estar atrás falando um pouquinho sobre cada um desses slides. Então vamos para o nosso primeiro slide. Então tá aqui, ó. Globalização. Eu gostaria que vocês primeiro olhassem esse gráfico, né? Que aparece aqui para vocês, onde você tem vários pontinhos espalhados pelo mundo todo e essas ligações aqui, ó. Percebam que tudo está ligado hoje em dia, né? Principalmente através aí do advento da informática, né? Da internet, e hoje a gente consegue fazer a ligação de todo o mundo. Então nessa matéria nós vamos ver tudo que é importante dentro da globalização, quais são as suas vantagens e, é claro, também as suas desvantagens, né? O que acontece de bom e o que acontece de ruim dentro desse nosso novo processo, né? É essencial a gente entender, né, e compreender as relações sociais e econômicas estabelecidas, né, na escala mundial, né? Então eu botei para vocês aqui, ó, para isso, neste capítulo, além de compreendermos a forma como a globalização alterou e vem alterando o espaço geográfico mundial, verificamos as principais consequências do processo de globalização, né? E as classificações, desenvolvimento e subdesenvolvimento através da regionalização em países do norte, né, e países do sul, no caso de todo o mundo, né, que isso é bastante importante para a gente poder estar vendo, né. Vamos passar para o nosso próximo slide, né, tá aqui para vocês aqui, né. Vou botar aqui para vocês aqui, ó. Surgimento da globalização. A globalização teve início com a aceleração de trocas comerciais no âmbito mundial, né? As revoluções tecnológicas, nas comunicações, nos transportes, foi fundamental, né? Foi de fundamental importância para que as ampliações de circulação de mercadorias e pessoas ocorre de forma cada vez mais intensa, integrando os mercados e aumentando o fluxo de capital e informação. Bem, gente, então aqui mais uma vez nós temos uma grande cidade, né? E a gente está vendo aqui a aceleração do fluxo de informações, né? Você percebam aí que esses pontos espalhados pelas cidades são pontos fictícios, é claro, pode ser qualquer cidade, e você vê que tem ligações, né? Então, às vezes uma coisa que acontece bem lá no cantinho, lá no finalzinho da cidade, rapidamente você consegue pegar essa informação através hoje principalmente da internet, né? Então eu continuei colocando aqui, ó, que o termo globalização define então o fenômeno de integração econômica e cultural em consequência da intensificação das trocas internacionais de mercadorias e a circulação de pessoas, capitais e informações, viabilizando assim o desenvolvimento dos transportes e da comunicação. Então você consegue perceber aqui que nós temos várias vertentes, né, para que essa globalização aconteça. Então nós temos aqui trocas internacionais de mercadorias, a circulação de pessoas, a circulação de capitais, de informações, tudo isso aí vai causar um desenvolvimento do transporte, das comunicações, que vai acarretar o que nós chamamos hoje de globalização, né? Apareceu aqui de novo eu. Então a gente vai entrar agora para o nosso slide número 3, né? Vamos desenvolver esse tema aqui agora. A globalização acelera o fluxo de informações, né? A globalização corresponde então à mundialização do espaço geográfico e se caracteriza pela interligação política, econômica, cultural, social a nível mundial. A economia mundial se torna cada vez mais dinâmica a partir do desenvolvimento tecnológico. Então vocês percebam aqui que toda essa estrutura, né, todo esse fluxo de informação, ele vai ter grande importância através principalmente do desenvolvimento tecnológico.
Hoje em dia é dessa maneira que a tecnologia vem nos ajudando a fazer com que as coisas que aconteçam no mundo todo seja distribuído através da informação e através principalmente da internet, para que todo o restante da Terra, do globo terrestre, consiga saber o que está acontecendo, né? Setores como transporte, tecnologia, se tornam fundamentais para a formação do espaço geográfico mundial, sendo este cada vez mais interligado. Alguns especialistas consideram que a globalização se constituiu no estágio máximo de internacionalização e amplificação do sistema mundo, né, do sistema mundial. Para muitos, o processo de globalização teve início ainda no século XV, durante as grandes navegações, visto que foi nesse período que os colonizadores europeus entraram em contato com os povos, né, até então desconhecidos, e a comercialização a nível mundial foi instaurada. Então você pense aí, lá no século XV, né, século XV, de 1400 a 1500, de 1401 a 1500, né? Então percebam que é justamente nesse período que vai começar as grandes navegações que as mercadorias que vinham de outra localidade vão chegar principalmente aqui na América, né? Então a partir desse momento, essa mercadoria vai chegar para a gente aqui na América e aí começa o nosso processo de globalização, porque o globo vai começar, o mundo vai começar a conhecer as mercadorias de outras localidades, né? Então, cabe salientar, porém, que a globalização foi intensificada apenas com o fim da Primeira Guerra Mundial, quando a superpotência do sistema capitalista prevaleceu em detrimento do sistema socialista. Outro fator dominante para a intensificação da globalização ocorreu ainda na década de 1980, quando a China promoveu a abertura econômica do país. Como veremos a seguir, as empresas transnacionais, ou seja, aquelas empresas que possuem uma matriz em um determinado país ou suas filiais em outros países, são consideradas como o marco principal dessa globalização. Percebam aí dois adventos importantes para a gente aí, ó. Fim da Guerra Fria, né? No fim da Guerra Fria nós vamos ter aí a sobreposição do capitalismo sobre o socialismo, né? Então, com o fim da Guerra Fria, o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Muitos países que estavam pertencentes a essa União Soviética vão abrir, né, esse relacionamento. E esses países eles vão acabar aprendendo muitas informações sobre todo o mundo que estava fechado até esse período do fim da União Soviética, porque a União Soviética ela era fechada, ela não aceitava o capitalismo e nem a globalização, mas com o fim desse sistema, várias mercadorias vão aparecer, várias informações vão aparecer lá na União Soviética. Então isso é muito importante a gente entender, que o fim da Guerra Fria é de grande importância para o início, né, para a consolidação dessa nossa globalização. E também, como coloquei aqui para vocês aqui, a abertura econômica da China, né? A China, por mais que seja um país socialista, ela é tão quanto capitalista como os Estados Unidos, porque se você for ver o fluxo de mercadorias que são produzidas na China e chegam para todo mundo, ela é de forma gigantesca, né? Então essa abertura da China aqui, do comércio, né, a abertura econômica da China vai ser de grande importância também para o advento da globalização, né? Então isso é bastante importante para a gente também estar entendendo esse processo, né? Então eu botei para vocês aqui, ó. Culturalmente, a globalização também proporcionou a mudança de diversos hábitos, dentre eles hábitos alimentares devido à expansão mundial das redes de fast food, né? Quem é que não adora ir passar lá no final de semana, ou seja lá qual dia que for, ir aí no Burger King, né? Ir no Habib's, né? Ir aí no McDonald's, né, no Bob's, e pedir lá um lanche super maravilhoso, né? Isso são empresas mundialmente conhecidas, né? São os fast foods que chegaram ao país aqui, ao Brasil,
né, e também chegaram a todos os países do mundo, praticamente todo lugar você vai ter aí a Coca-Cola, você vai ter o McDonald's, né, e essas redes internacionais, elas são de grande importância para o conhecimento dessa alimentação, para o conhecimento dessa cultura, e também isso é globalização, né? A difusão da internet também provocou mudanças nos hábitos de consumo da população mundial. Bem, gente, a internet hoje é a maior ferramenta que a gente tem, tanto culturalmente como economicamente, comercialmente, porque através da internet você pode comprar produtos do mundo todo. Quem é que nunca fez uma compra aí de um produto internacional? Quem nunca viu um amigo dizer que comprei aí no eBay, comprei no Mercado Livre Internacional, chegou tranquilinho, veio aí de avião, veio sei lá quantos dias demorou para chegar da China, mas chega, né? E você consegue essa compra hoje de maneira fácil e rápida através da internet, né? Beber um golinho d'água aqui para a garganta não ficar muito seco. Voltando aqui, é importante compreender, no entanto, que o processo de globalização não ocorre de forma igualitária em todos os países, visto que os países emergentes e em desenvolvimento não conseguem acompanhar o desenvolvimento e avanço tecnológico obtido nos países desenvolvidos, enquanto nos países desenvolvidos realizam a produção de tecnologia avançada, os países subdesenvolvidos se especializam na produção de produtos primários, né? Então, vai ser principalmente da matéria-prima. Gente, olha só, a matéria-prima utilizada nos países super desenvolvidos, ela vem diretamente dos países subdesenvolvidos, né? Dos países em desenvolvimento. É isso aí que ele fala pra gente, e que a gente não consegue acompanhar todo esse processo de desenvolvimento tecnológico dos países desenvolvidos. Os países subdesenvolvidos, eles vão receber aos poucos essa tecnologia, mas quando chega aqui no país subdesenvolvido, muitas vezes essa tecnologia ela já está começando a ficar obsoleta lá nos países desenvolvidos, né? Então, quando chega para a gente aqui um produto, né, uma mercadoria, geralmente um produto tecnológico, esse produto ele já está amplamente difundido nos países desenvolvidos, né? Então, quando chega essa tecnologia aqui, já é uma tecnologia que já está bastante conhecida nesses países desenvolvidos. É isso que ele fala pra gente aí, né? Vamos aqui abrir o nosso próximo slide, né? Tá aqui para vocês. Vamos lá. As transnacionais. O que seriam empresas transnacionais, né? Empresas transnacionais são aquelas empresas que estão em diversos países, né? São denominadas empresas multinacionais. No entanto, por remeter à ideia de que uma empresa possua diversas nacionalidades, né? Este termo acaba caindo em desuso, né? Então hoje elas não são somente transnacionais, mas elas são multinacionais, né? Como mencionado anteriormente, as empresas transnacionais correspondem àquelas que possuem sua sede localizada em um país e filiais instaladas em outros países. Geralmente as suas filiais são implantadas em países subdesenvolvidos ou em processo de desenvolvimento. Essas empresas correspondem a corporações industriais, comerciais e também de prestação de serviço. Podemos afirmar então que as empresas transnacionais ultrapassaram os limites fronteiriços de seus países de origem, né? Então essas empresas transnacionais são aquelas empresas que têm uma sede num país, provavelmente um país desenvolvido, super desenvolvido, e ela acaba colocando as suas filiais em países que estão em desenvolvimento, em países subdesenvolvidos que estão crescendo cada vez mais, né? Então vocês percebam aí, no nosso próximo slide deve estar aparecendo um pouco melhor, né? Esse mapinha aqui acabou ficando cortado no slide de cima, em que você vai ter
está aqui abrindo para vocês, ó, em que você vai ter aí, né, através da globalização, a expansão de várias marcas, né, pelo mundo, né? Você percebam aí que, por exemplo, ó, McDonald's, você vê ele aqui na Europa, né? Mas ele também vai se encontrar em outras localidades, né? A GM, a Canon, né? Então eles estão se espalhados aí pelo mundo, né? A Kodak, ó, aqui a Kodak aqui na região aqui da Oceania, ela aparece por aqui também, né? O eBay que eu falei para vocês de compras, né? Então aqui empresas transnacionais implantam suas filiais em diversos países, né? Aqui tem aqui o McDonald's, por exemplo, aqui o McDonald's, que ele é americano, ele está também com filiais aqui na Europa, né? No leste europeu, né? A Canon, que é uma empresa japonesa, né? Também está aqui aparecendo na África, né? E por aí afora, né? Vários empresas aí colocando a sua marca por todo o mundo, né? Isso é bastante interessante para a gente poder ver, né? Vamos passar para o nosso próximo slide aqui então, ó. Tá aqui, ó. As empresas transnacionais realizam elevados investimentos e são de grande importância para a geração de postos de trabalho e também para acelerar o processo de desenvolvimento de países subdesenvolvidos. Porém, as empresas transnacionais são implementadas nos países que oferecem o maior número de benefícios e incentivos fiscais. Olha só que interessante que a gente tem que entender. A empresa, ela tem uma filial que vai ser geralmente num país super desenvolvido, né? Vai ser uma grande potência. O que ela vai fazer? Ela vai escolher os locais aonde os locais de países subdesenvolvidos que vão oferecer para elas as melhores condições de imposto, né? Aonde ela vai pagar menos imposto, ela vai fazer a sua filial. Isso é bem nítido aqui perto da gente, em Belford Roxo, né? Aqui em Belford Roxo, no município de Belford Roxo, nós tivemos aí há muito tempo atrás, né, no século passado, nós tivemos a implementação de uma grande empresa internacional, né, grande empresa multinacional, que é a Bayer, né? A Bayer, ela se instala em Belford Roxo devido às vantagens fiscais que são oferecidas a ela, né? Belford Roxo cobrava, né, poucos impostos, né, da Bayer, né? E isso fez com que ela se instalasse aqui a sua filial, né? Essa filial ela cresceu bastante, ela vai fazer com que a população consiga um grande emprego, né? A população ela consegue trabalhar, a população de Belford Roxo, ela vai trabalhar não só de Belford Roxo, mas da Baixada Fluminense em geral, do Rio de Janeiro em geral, vai trabalhar nessa empresa, né? E melhorar a sua situação de vida, vai melhorar o mercado de trabalho, então ela foi de extrema importância para Belford Roxo, né? Aí quando teve uma troca de prefeito, que eu não me recordo qual foi, o prefeito ele vai aumentar os impostos em cima aí da receita da Bayer, né? E a Bayer vai acabar saindo de Belford Roxo. Uma grande parte da produção da Bayer hoje não está mais em Belford Roxo, né? Ela saiu, ela foi desmontada, né? E várias pessoas acabaram perdendo o emprego, né? Então, a partir do momento que os benefícios oferecidos por Belford Roxo começam a ser findados, né? A Bayer vai procurar uma nova localidade para colocar aí a sua empresa, né? Bem, esses benefícios, né, principalmente a isenção total ou parcial de tributos, né, e a disponibilização aí de terrenos, né, de espaço, né. O espaço vai ser cedido para a multinacional, o multinacional vai criar a sua empresa ali e ela vai também pagar menos impostos, né. De certa forma, é uma maneira interessante para o município, né, fazer essa troca, né, porque o município com certeza vai crescer, porque a população vai estar empregada, uma grande parte da população vai estar empregada, e esse dinheiro vai ser injetado aí na economia do estado, do município e até mesmo do país, né. Mas daqui, ó, por qual motivo
Isso é vantajoso para os países subdesenvolvidos. No caso aí, a diminuição desses tributos, né? Então tá aqui, ó, a implementação, né, de empresas transnacionais em um país subdesenvolvido é de grande importância para atrair novos investimentos, gerando assim um maior número de empregos, que eu falei para vocês, né? Dentre as principais características das transnacionais, podemos citar o fato de as mesmas encontrarem-se diretamente relacionados ao processo de globalização da produção. Desta forma, um único produto pode ter diversas origens, visto que seus componentes podem ser produzidos em vários países distintos e o mesmo ser concluído em um outro país. Isso acontece bastante aí em empresas, indústrias automobilísticas, né? Várias peças são produzidas em algumas localidades do mundo, né? E elas vão ser transferidas, né, para uma determinada unidade da empresa, aonde esse automóvel ele vai ser montado. Mas, por exemplo, o circuito elétrico de um Mitsubishi, por exemplo, ele pode estar sendo produzido lá no Japão, e algumas peças podem estar sendo produzidas aqui no Brasil, né? É o sistema de motor, o sistema de freagem, né, de refrigeração, pode estar sendo produzido aí na Argentina, e tudo isso aí vai chegar até a indústria que vai fazer o veículo de uma forma ampla, né? Vai fazer a construção final do produto final desse veículo, né? Então, vários produtos podem ser utilizados, começa a ser produzidas as peças em países diferentes, né? E uma montagem vai acontecer depois aí num país principalmente subdesenvolvido, né? Vamos passar lá para o nosso próximo slide, né? Tá aqui, ó. Atualmente encontram-se em funcionamento cerca de 40 mil empresas transnacionais, né? Sendo a maioria delas oriundas de países desenvolvidos. No entanto, países em desenvolvimento como México, Coreia do Sul, Índia e Brasil também possuem suas próprias empresas transnacionais. As empresas transnacionais brasileiras vêm apresentando maior destaque ao longo dos últimos anos, enquanto na década de 70 o país possuía apenas 30 empresas transnacionais. Atualmente o país possui um número superior a 350 transnacionais. Dentre os principais representantes brasileiros, podemos destacar a Vale, a Petrobras, a Gerdau, né? A Embraer, a Votorantim, Stephanie, a JBS. A JBS é a Friboi, né? Que a gente conhece aí, marca de alimentícia, né? A Natura, né? Muita gente usa aí os produtos da Natura. A Manfring Alimentos também, que é bastante conhecida aí, principalmente na produção de carne, né? Juntamente com a JBS, a Tigre, o Banco do Brasil, o Bradesco, entre outras aí, né? Então é muito importante a gente também entender que o Brasil também tem, né, as suas multinacionais, né? Eu tenho para vocês aqui até o emblema aqui, né? Todo mundo conhece aí o BR Petrobras, né? Que é a nossa empresa exploradora de petróleo do Brasil, a nacional, né? Então é uma das nossas maiores transnacionais brasileiras. E também sem contar os bancos, né? O Banco do Brasil tem no mundo todo, né? O Bradesco também tem no mundo todo, entre outros bancos aí que hoje acabam sendo bancos internacionais. São bancos nacionais, né, brasileiros, mas eles acabam sendo bancos internacionais porque eles estão aí em todo o mundo, né? Passar para vocês aqui o nosso próximo slide, né, o número 10, que vai falar sobre os fluxos das sociedades globais, né? Abrir aqui para vocês aqui.
Tá aqui, né? A revolução técnico-científica informacional provocou uma grande expansão no sistema capitalista, né? Informacional significa informações, né? A quantidade de informações que ela vai estar aí sendo dividida no mundo todo, principalmente através do advento aí da internet, que nós já vimos anteriormente, né? Então tá aqui, ó. Também a mundialização de mercadorias, capitais e fluxos populacionais, instaurando assim o que usamos chamar de aldeia global. Criado na década de 1960 pelo filósofo canadense Marshall McLuhan, né? O termo aldeia global refere-se ao avanço nas tecnologias da informação e comunicação, provocando o encurtamento das distâncias mundiais. Olha como é que é fácil hoje, né? Você está na sua casa e você tem um amigo que está lá na China, que está no Paraguai, na Argentina, ou então em Nova Iguaçu, e aí você quer falar com ele com o celular, né? Aqui, com o nosso celularzinho, a gente, ó, rapidinho fala com ele, ou então manda uma mensagem aí para esse nosso amigo, né? Então veja como hoje é fácil, né? Através aí de várias plataformas, né? Tem aí uma das principais dela, que é o WhatsApp, né? Que a gente está sempre vendo aí o desenvolvimento dessa plataforma. A gente vai estar falando com as pessoas até através dessa tecnologia, né? Então essa tecnologia ela vai facilitar as trocas comerciais e culturais, né, entre os diversos povos, né. O nosso autor, o filósofo, né, ele fala que este encurtamento das distâncias geográficas faria com que o mundo adotasse uma organização semelhante às aldeias, onde todos encontram interligados. Se você for ver aí uma aldeia indígena, né, principalmente a indígena, que é o que está mais perto da gente, você vai perceber que você tem uma oca central, né? E em volta você vai ter várias casas, várias tendas, né? Essas tendas vão estar interligadas, né? E vão estar assim circular para facilitar aí a comunicação de toda essa estrutura indígena. Então ele está justamente falando que essas aldeias são interligadas, principalmente aí através da tecnologia, né? Agora que eu apareci aí, vou mostrar para vocês aqui, né? Não dá para ver direito, não dá para ver legal por causa da luz, né? Mas a nossa maior plataforma hoje em dia é o WhatsApp, que é bastante conhecida no mundo todo, né? Então, essa globalização ela é responsável em promover a aceleração dos fluxos da sociedade global, né? Eu botei para vocês aqui, ó. A globalização é responsável em promover a aceleração dos fluxos da sociedade global, permitindo assim a circulação de capital financeiro, de informações e também de pessoas. As pessoas elas saem das localidades para ir para esses pontos aonde você vai ter esse aumento da sociedade, né? Então esses fluxos da sociedade global representam então a materialização da globalização no espaço geográfico. As pessoas elas saem de um lugar e vão para esses locais que estão em pleno desenvolvimento. Então quando uma pessoa sai de uma localidade e vai para outra, ela leva a sua cultura, ela leva seu conhecimento, e isso também vai fazer parte dessa globalização, né? Então na sequência aqui, vejamos agora as especificidades dos principais fluxos globais, né? Vamos ver aqui no nosso próximo slide, né? Então tá aqui o fluxo econômico, a importância desse fluxo. Vamos ver aqui, ó. Os fluxos econômicos são representados pelo deslocamento de capital financeiro, de empresas, mercadorias e também de investimentos. Então percebam aí que uma grande quantidade de dinheiro, fluxo econômico, né, de capital, ele vai sair dos Estados Unidos, por exemplo, para vir para o Brasil através de uma implementação de uma indústria, né? E é claro também que isso aí, esse dinheiro que vai ser gerado aqui através dessa nova indústria, ele também vai voltar para os Estados Unidos, um exemplo dos Estados Unidos, ou poderia ser para a Europa, para algum país europeu aí, Alemanha, ou algum país da Ásia, como por exemplo a China, que é uma grande potência mundial, né? É a segunda maior potência mundial hoje, né?
Então aqui, ó, a globalização proporcionou o avanço nos meios do transporte e de comunicação, o que acelerou a mundialização da economia, integrando os diversos segmentos econômicos, né, mundiais. É possível observar que diariamente uma grande quantidade de dinheiro circula em todo o mundo, sendo o sistema bancário e as bolsas de valores as grandes responsáveis por essa movimentação. Gente, olha só, eu posso da minha casa hoje aqui fazer um investimento na bolsa de valores de Tóquio. Basta eu conhecer lá como é que funciona o sistema dessa bolsa de valores. Então, através aí da comunicação, principalmente hoje através da internet, eu sempre friso isso para vocês, a importância da internet hoje ela é primordial, porque você através da internet você consegue fazer um investimento lá em Tóquio, né, em Frankfurt, na Alemanha, ou na Bolsa de Nova York, você vai conseguir fazer tudo isso aí através aí dessa ferramenta importantíssima para a nossa globalização. Então percebam hoje que se você cortar a internet, né, você não vai ter mais esse processo de globalização. Você até teria, né, se você fosse, quando você leva uma mercadoria de um local para o outro, mas o principal, né, a principal ferramenta para a globalização é a internet, é a informatização, que é de extrema importância aí, mundialmente dizendo, né. Então, vários capitais especulativos situam-se nos centros deste processo, visto que, por vezes, os investidores optam em concentrar seus investimentos em títulos de capitalização, ações, juros da dívida pública e privada, tendo assim um retorno mais rápido, além de uma margem maior de lucro. Já o capital produtivo refere-se aos investimentos realizados em determinados setores da economia, por exemplo, nas indústrias, no turismo e nos serviços e etc. Né? Então você perceba aí que há uma grande diferença entre esse capital especulativo, que é um dinheiro que está no banco, né? É um dinheiro que você não está na sua mão, e você vai estar aplicando ele principalmente através aí desse recurso que nós temos da internet, na dívida pública, na compra de ações, né? Então você não está com esse dinheiro na mão, esse dinheiro ele está lá no banco, né? É um dinheiro virtual seu, você não está com ele especificamente na sua mão, mas você consegue com esses números, né, comprar, né, e vender produtos, informações, né, entre outras coisas mais, né? Quantas vezes você consegue pagar uma conta sem ter colocado o dinheiro na mão? Ele simplesmente caiu na sua conta bancária e você, com o seu aplicativo, com o seu app, você vai lá e faz esse pagamento dessa conta, né? Você vai direto no banco e paga com o boleto no caixa eletrônico. Você não precisa estar especificamente com o dinheiro na mão. Ele pode estar na sua conta corrente e você vai lá e pega esse dinheiro e paga as suas obrigações, né? Voltando para cá, né? Já o capital produtivo, que é diferente do capital especulativo, é um dinheiro que vai estar na sua mão, que pode estar na sua mão, né? E aí você vai investir nele aí, principalmente em serviços, né? A gente coloca aqui indústrias, turismo e nos serviços, mas é principalmente o serviço. Então esse dinheiro você vai pagar o marceneiro que vai fazer uma cômoda para você, é o montador que você contratou para montar um produto que você comprou via internet. Olha só, você com o capital especulativo, você compra um produto na internet. Digamos que esse produto seja aí uma cama, né? Digamos que esse produto seja aí uma mesa, né? Só que você não sabe montar essa mesa. Então, com o capital produtivo, você vai pegar esse dinheiro, essa espécie, para pagar o montador. Então perceba aí que você numa determinada ação, né, que vai ser a compra do produto, né, através do capital especulativo, você vai gerar uma economia tanto no capital especulativo como o capital produtivo, né, como o capital produtivo, porque você vai precisar pagar alguém para montar esse produto para você. E isso aí também é de extrema importância para a gente, né? Dar continuidade aqui no nosso slide, né? Vai ser o slide número 15,
número 14, que vai falar sobre os fluxos informacionais, né? Então tá aqui. A globalização trouxe consigo uma grande expansão dos meios de comunicação e uma série de facilidades, fazendo com que o mundo se tornasse interligado, permitindo assim a difusão dos conceitos, costumes e também tradição. Dentre os principais meios que permitem o acelerado fluxo de informação, podemos destacar a televisão e principalmente a internet, que revolucionou o acesso às informações, né? Então esse fluxo de informações ela vai estar ligado diretamente ao desenvolvimento da tecnologia, né? Quanto mais tecnologia nós temos, mais fácil o desenvolvimento dessa informação, e a internet é a grande responsável pela difusão dessas informações. E é claro também que nós temos hoje aí a televisão, que é também de grande importância, e a gente acaba pegando essa informação de todo mundo através de jornais, através de reportagens, que a gente vai estar conseguindo essas informações aí, né? Partindo para o nosso próximo slide, é o slide número 5, né? Então você vai ver aqui os dispositivos conectados à internet. Vocês percebam aí que os Estados Unidos e a Europa são os locais onde nós temos uma maior concentração de dispositivos ligados à internet. Pode ser dispositivo móvel, né? Pode ser dispositivo fixo. Móvel é geralmente celular, tablet, né? E o fixo é o PC, né? É o personal computer, é o notebook. Percebam aí que você tem no Brasil uma grande quantidade aí, principalmente na região sudeste, né? Mas você também tem pessoas conectadas em outras localidades, né? Você vê a Ásia aqui, né? Você vê aí, mas você percebe aí que principalmente a Europa e os Estados Unidos, a América do Norte, são os locais onde nós temos aí maiores dispositivos conectados à internet, né? Vamos passar aqui para o nosso próximo, né? Desculpa aí, quase que eu derrubo a água, né? Vamos aqui para o 16. Tá logo abaixo desse nosso dispositivo aí, né? Vamos lá, com o advento da internet, as informações que levavam semanas até meses para circular pelo mundo. Pensa aí, gente, período da colonização brasileira, né? Uma carta escrita, né? Nosso primeiro documento, a nossa carta testamento, escrita por Pero Vaz de Caminha, né? Quando aconteceu aí a tomada de posse do Brasil pelos portugueses, lá em 1500, né? Imagine a quantidade de tempo que levou para que essa carta chegasse até Portugal, até Lisboa, né? 20 e poucos dias aí para poder chegar, 30 e poucos dias para poder chegar de um local para o outro. No período da colonização, né, propriamente dito, um navio, né, uma caravela, ele vai sair do Brasil para poder levar uma informação até a Europa. Quanto tempo vai demorar isso? Muito tempo. E hoje em dia, né, você consegue mandar uma informação em questões aí de segundos, de minutos, né? Dependendo aí da velocidade do seu dispositivo de internet, né? Então eu botei para vocês aqui, com o advento da internet, as informações que levavam semanas e até meses para circular pelo mundo podem ser obtidas de forma instantânea. Em consequência disso, temos o grande acúmulo de dados e informações. Cabe salientar que o acesso à internet e ao fluxo das informações ainda encontra-se bastante restrito em regiões menos desenvolvidas. Por exemplo, milhares de pessoas ainda não possuem acesso à internet. Você pensa aí, a internet ela é bem desenvolvida nos grandes centros, né? Nós vimos aí no nosso gráfico, no nosso mapa do slide anterior, que você tem o Brasil, um país de extensões continentais, mas com certeza existe milhares de pessoas que não têm acesso à internet, não têm acesso aos dispositivos, sejam eles móveis ou fixos, para obter essas informações, né? E aí, né, ela vai obter essas informações por outro meio informativo, que é principalmente a televisão e também os jornais, né? Os jornais de papel, né? A mídia escrita também vai ser responsável nos locais onde nós não temos aí um acesso direto
a internet, né? Fluxo de pessoas vai ser o nosso próximo teminha aqui, né? Nosso próximo slide, né? Ao longo das últimas décadas do século XX e início do XXI, o fluxo internacional de pessoas também vem intensificando em decorrência dos avanços obtidos na globalização. O fluxo internacional de pessoas pode ocorrer de duas formas. Em primeiro lugar, através da migração, onde o deslocamento é mais duradouro, podendo inclusive ser de forma definitiva. Então uma pessoa ela migra, né, de uma região para outra. Essa migração ela pode ser definitiva ou a pessoa pode voltar para casa, né? De repente ele foi só trabalhar, se ele conseguir aí um visto, né, de trabalho em uma determinada localidade, ele vai ficar esse tempo nessa nova localidade e depois ele pode conseguir renovar o visto ou não, né? E aí ele vai voltar para a sua localidade. E às vezes você vai morar definitivamente numa localidade. Então você vai ter esse fluxo de pessoas aí mudando de localidade através da migração, né? Outra forma de fluxo populacional é a turística, né? O turismo, né? Onde o deslocamento é menos duradouro. Quem é que já viajou aí de vocês, né? Quem é que não gosta de viajar, conhecer novas localidades? Eu, por exemplo, adoro, né? Sempre que tenho oportunidade vou fazer aí o meu turismozinho, né? Pode ser um turismo nacional ou internacional. A pessoa ela acaba tendo aí essa possibilidade de conhecer novos locais e você vai lembrando sempre que você vai. Quando você sai da sua localidade e vai para uma outra localidade, você está levando cultura e conhecimento. E as pessoas que estão te recebendo, né, elas vão estar também recebendo a cultura, né, e esse desenvolvimento, essa carga cultural que você tá levando, né? As pessoas também vão receber essa carga cultural, né? O turismo integra o setor terciário, né? Vamos lembrar aí que o setor primário é o setor principalmente ligado à agricultura, né? O setor secundário é o setor que está ligado à indústria, né? E o setor terciário é o setor que está ligado aos bens e serviços, né? Então esse turismo ele integra esse setor terciário, ou seja, o setor de serviço, sendo a atividade que representa maior crescimento nesse setor. Anualmente, milhões de pessoas se deslocam sobre as mais diversas justificativas, né? Serviços como transporte e o ramo de hotelaria também são fortemente influenciados pelos fluxos populacionais, né? Então, cada vez mais, as empresas de transporte vão estar melhorando o seu transporte para poder atender essa população, né? Que vai aumentar cada vez mais esse fluxo de pessoas, né? E principalmente a hotelaria que vai receber essas pessoas nessa nova localidade também vai se desenvolver cada vez mais aí, principalmente por causa desse fluxo de pessoas que está chegando nessa nova localidade. Então os transportes e a hotelaria são grandes responsáveis também aí pelo crescimento desse fluxo populacional. Vamos lá para o nosso próximo slide, né? Ainda falando sobre os fluxos populacionais, né? Então tá aqui, ó, os fluxos populacionais entre países recebem o nome de migrações internacionais, né? Então tá saindo de uma localidade e está indo para outra localidade, de país para país, internacional. Essas migrações podem ocorrer por atração ou por repulsa, né? Os principais movimentos migratórios encontram-se relacionados com a busca de trabalho e melhores condições de vida. No Brasil, por exemplo, o que leva as pessoas a migrar são sucessivas crises econômicas e a desvalorização profissional. Então, se você é um grande profissional, né, e você não está sendo valorizado no seu país de origem, Brasil, vamos pensar no Brasil, e aí você recebe uma proposta, né, de uma empresa multinacional, internacional, né, para trabalhar aí no exterior. No exterior você vai ter melhores condições de vida, melhor salário, melhor educação para o seu filho, né? Você não vai estar ligado diretamente à crise econômica brasileira e nada te prende aqui no Brasil, porque você vai poder levar a sua economia.
E aí você vai embora, né? Então você vai fazer aí a migração para uma nova localidade, correndo da crise econômica, né? E na desvalorização profissional, porque lá você vai ser valorizado, né? Então isso é bastante importante para a gente também, né? O nosso próximo slide vai aparecer aí os refugiados pelo mundo, né? Percebam aí, né? Eu botei para vocês aqui, deixa eu botar a tela maior para mim aqui, senão eu não consigo ver. Então tá aqui, ó, o número 1, né? Israelitas, né? Os assírios conquistaram Israel, forçando os israelitas a se refugiarem, causando a primeira diáspora dos judeus, né? Então você vai estar, ele tá aqui, ó, nessa região aqui, né? Tá a África aqui embaixo, né? Aqui tá o Oriente Médio, né? E vai ser no Oriente Médio que você vai ter esse número 1 aqui, né? Guerras mundiais, né? O número 2. Pena que não tem um número, né? Tipo, podia ter um número aqui nesse mapa pra gente poder ver, mas não tem não. A gente pode ver pela cor, né? Guerras mundiais, né? Milhares de pessoas deixaram seus países fugindo do conflito e perseguições político-religiosas. Os destinos iam desde outros países até na própria região, a destino completamente, própria região, né? A destinos completamente diferentes, como até o próprio Brasil, né? Então as pessoas, elas saem aí da localidade da guerra. Se vocês percebam que ela está principalmente aqui na Europa, né? Você vê que a Europa e a Ásia, né? Você vai ver aí que é justamente o local onde teve essa guerra, né? O terceiro aqui, né? Nakba, Palestina, né? Pelo menos 70 mil árabes palestinos fugiram ou foram expulsos em razão de guerras civis, né? Como a Guerra Árabe-Israelense de 1948. Esse amarelo aí também está aí no Oriente Médio, né? Entre a Europa, né? E a África, você vai ver o Oriente Médio aí. Guerras dos Balcãs, né? Em 1992, né? Forçou 2,7 milhões de pessoas a fugirem da região, maior deslocamento de pessoas desde a Segunda Guerra Mundial. Então vocês percebam aí que também esse pedaço aí é acima do Oriente Médio, ele fica no leste europeu, né? Esse rosa aí que a gente está vendo aí, né? Vamos passar para o nosso próximo slide, que é a parte de baixo do nosso mapa, né? Vou abrir para vocês aqui, né? Tá aqui, né? Esse azul aqui, guerra em Darfur, né? No Sudão, 2003. Então é na África, né? Está em azul aqui na África, vocês conseguem ver aqui, né? Tem na conta de mais de 200 mil mortos e 2,5 milhões de refugiados. Ditadura militar do Brasil, né? 64, né? Depois de Cristo, né? DC. Tá aqui o Brasil aqui, né? Onde várias pessoas vão sair do Brasil, né? Muitas pessoas se exilaram em países durante o regime militar, grande parte dela por medo da repressão e violência e seus posicionamento político. E por último aqui a Guerra Civil da Síria, né? A Síria também está aqui no Oriente Médio, entre a Europa e a África, né? Vocês consigam ver aí esse azul um pouco mais escuro, né? Um azul petróleo, né? Começou com protestos, transformou-se em conflito armado contra o chefe de Estado Bashar al-Assad, né? Soma 200 mil mortos e mais de 4 milhões de refugiados, né? As migrações internacionais ao longo do tempo vêm se intensificando, podendo também ocorrer sob diversos aspectos, dentre o qual podemos destacar as migrações voluntárias e os fluxos de refugiados. Então, essa migração internacional, ela não vai ser somente de forma de uma forma que você vá por vontade própria. Às vezes você acaba sendo obrigado a fugir da sua localidade, né, devido aí aos conflitos, né, e também você vai de forma voluntária, né. Você vai porque você precisa ir ou você vai porque você quer ir, né. Às vezes você é obrigado, às vezes você vai por conta própria, né.
Como refugiados, podemos compreender toda e qualquer pessoa que veio, que devido a temor de perseguição, né, perseguições fundados em decorrência de sua raça, religião, nacionalização, grupo social e mesmo posicionamento político, são forçados a abandonar seu país de origem e se refugiarem em outro lugar. Então, quem é o refugiado? É aquele que foge do seu país devido a problema de posicionamento político, devido à guerra, né? É isso que ele fala pra gente aí. De acordo com a ONU, né, dos 68,5 milhões de pessoas deslocados à força, 25,4 milhões são refugiados, né? 40 milhões são deslocamento internacional, internamente em seu país, e 3,1 milhões são solicitantes de asilo, né? Então, várias pessoas elas saem do seu país, elas vão para países como refugiados, e nesses países elas vão pedir aí o refúgio, né? Vão pedir aí asilo para que ela possa morar nessa localidade e ter aí os direitos daquela localidade. Gente, o nosso próximo slide é uma pesquisazinha, né, que a apostila passou para a gente aí, e eu acho interessante a gente estar fazendo, né? Tem uma perguntinha aqui, né? Existem empresas transnacionais no seu estado? Né? Pesquise quais são as principais empresas transnacionais localizadas no seu estado e verifique a nacionalidade dessas empresas, enfatizando quais delas são brasileiras, né? Então você vai pesquisar, né, quais são as empresas que estão com sede aqui no seu estado, né, que tem filiais aqui no seu estado, ou que tem a sede aqui no seu estado, que são de outras localidades, no caso as internacionais, e naquelas que são nacionais e estão também em outras localidades. Um exemplo prático disso é a própria JBS, né? Que é a Friboi, né? E também a Petrobras, o banco, né? A gente vai fazer essa pesquisa aí, né? Vamos passar então para o nosso próximo slide, é o slide número 23, que vai falar sobre as cidades globais, né? O que seriam cidades globais, né? São metrópoles, né? São as metrópoles mundiais, né? Aquelas que têm aglomeração urbana, que exercem grande influência no cenário internacional, né? Essas cidades encontram-se no topo da hierarquia urbana, né? As principais cidades globais apresentam uma intensa concentração e movimento financeiro, né? E normalmente são utilizadas como sede de grandes empresas. A gente tem aqui no Brasil, né? São Paulo é uma dessas cidades globais, né? Então eu botei para vocês aqui, né? Cidades globais apresentam uma intensa concentração e movimento financeiro e normalmente são utilizadas como sede das grandes empresas, né? E para implementar seus escritórios e filiais de transnacionais. Além disso, é comum encontrar importantes centros de pesquisa, universidades, sistema bancário, contabilidade, né? Então isso são as cidades globais, né? São grandes metrópoles que concentram uma grande movimentação financeira, e eu falei para vocês aqui que no Brasil nós temos São Paulo como uma grande representante dessas cidades, né? Então no próximo aqui slide eu mostro para vocês um mapa, né, que mostra a concentração dessas grandes cidades, né, globais. Tá aqui o mapa mundi, né? Você vai ver aqui no que tem no Brasil aqui principalmente aqui é São Paulo, né? Então, infonográfico demonstrado a localização das cidades globais do nosso planeta, está disponível aqui nesse endereço eletrônico aqui, né? Bem, vamos voltar agora lá para o nosso próximo slide, que é o 25, né? Ele fala para a gente aqui, ó, que as cidades globais são dotadas de infraestrutura necessário para realizar grandes movimentações financeiras, né? Grandes movimentações financeiras, dentro das quais podemos citar a presença da Bolsa de Valores, né? Que é de grande importância para a gente, né? Vou botar para vocês aqui a Bolsa de Valores, né? Amplo sistema de telecomunicações, serviços oferecidos são bastante diversificados e se caracteriza como o grupo de cidades mais influentes do mundo, né? Então você vai ter aí
muitos serviços de grande qualidade sendo exercido por essas cidades globais, né? Nosso próximo slide. Aqui, mais de 50 cidades são reconhecidas atualmente como cidades globais, sendo que a Europa é o continente que possui o maior número de cidades globais. Para a melhor classificação de nível e importância e desenvolvimento dessas cidades, foram criados 3 grupos distintos, são eles alfa, beta e gama, né? Que a gente vai ver no nosso próximo slide aqui, né? O slide 28. Então tá aqui como é que funciona a classificação dessas cidades, né? Então tá aqui, alfa, grupo composto pelas cidades globais de maior influência. Como representantes desse grupo podemos citar a cidade de Paris, Nova York, Londres, Tóquio, né? Los Angeles, Milão. Percebam aqui que Nova York e Los Angeles são americanas, mas Paris, né? Londres, Milão são cidades europeias, né? Fazem parte do grupo alfa, que é o maior grupo deles, né? A beta, que são as intermediárias, né? Corresponde ao grupo intermediário das cidades, onde podemos destacar a presença das cidades como São Paulo, Sydney, São Francisco, Madrid, Cidade do México, né? São as que a gente chama de beta, são a intermediária. E a gama, né? Corresponde aos grupos das cidades globais ditas de menor expressão. Atualmente esses grupos podem deter o maior número de representantes, né? São ao todo 35 cidades, dentre quais podemos destacar Roma, Berlim, Buenos Aires, Caracas, Boston, Pequim, Milão, Amsterdã e etc. Percebam aí que o Rio de Janeiro não aparece, né? Como sendo uma dessas grandes cidades, né? Infelizmente nós não temos o Rio de Janeiro como representante, mas nós temos São Paulo aí como o representante final, né? Gente, olha só, no nosso próximo slide, o nosso livro vai estar nos dando aqui um filme, né, que a gente pode estar assistindo. É o filme do Milton Santos, que é o nosso maior geógrafo, né? Em assuntos de geografia, é o grande expert brasileiro, né? Então o nome do filme é O Mundo Global Visto do Lado de Cá, né? O filme trata do processo de globalização com base no pensamento do geógrafo Milton Santos, né? Que por sua ideia prática inspira o debate sobre a sociedade brasileira. É uma construção, né, com um novo mundo. Milton Santos, um grande pensador, também o maior geógrafo brasileiro de todos os tempos, é também crítico do processo de globalização. Bem, esse filme ele está no YouTube, né? Eu ontem consegui assistir a metade dele. Ele é bastante interessante e a gente vai estar trabalhando ele aí mais para frente, quando a gente puder estar junto, né? Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês, né? Lembrando sempre que o nosso processo educacional é muito importante e que a gente precisa fazer essas aulas, né? E que gostaria que vocês fizessem agora o exercício da nossa apostila e depois a gente vai estar fazendo a correção desse mesmo exercício. A gente fique com Deus, né? E até a próxima oportunidade, se Deus quiser.